Alegria poder estar na presença de Deus, para juntos aqui nós ouvir Deus falar mais uma vez através da sua palavra. Quero louvar a Deus pela saudação de bem-vindo a qual nós somos alvo aqui. Louvar a Deus pela vida do irmão Valdemar, pela vida do pastor, que é o anjo dessa igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, assim saudando ao pastor irmão Valdemar, também a todos os obreiros locais. Que Deus possa abençoar a vida dos músicos, que todo culto, ou adiantado ou atrasado, eles têm um compromisso de estar aqui para ligar o som, para o melhor oferecer ao Senhor. A gente sabe que não é fácil o trabalho, o dia a dia circular de cada irmão, às vezes acaba ocupando alguma parte do nosso espaço que devemos oferecer ao Senhor. Mas Deus, mesmo assim, é misericordioso e bom para com nossas vidas, e com tudo isso os irmãos têm se esforçado no reino de Deus. Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Abra vossas Bíblias nos Salmos nessa noite. Vamos estar lendo um texto da palavra de Deus. Vamos estar lendo Salmos 88 e o verso 3, o 4 e o 5. Vamos estar lendo nessa noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesse lugar. Aleluia. Salmos 88, verso 3, o 4 e o 5. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 88, verso 3, o 4 e 5, vamos estar lendo. Diz assim: porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem força, posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. Pode tomar assento nessa noite, glorificando. Deus tem uma palavra séria nessa noite para o nosso coração. Deus tem algo novo. Deus tem maná novo para a nossa vida. E nessa noite Deus ele vai libertar nessa noite vidas, que é a questão. Nessa noite Deus vai quebrar todo vínculo de maldição hereditária contra a tua vida. E se você crê, já levanta a tua mão, porque enquanto eu estiver pregando, eu vou estar profetizando sobre a tua vida. Eu disse que Deus vai quebrar todo vínculo de maldição contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família nessa noite. Deus vai desfazer com toda a barreira, toda a oposição do diabo contra a tua vida, o teu ministério. E tudo aquilo que Satanás vem levantando e turbilhando para entristecer e te desanimar. Nesta noite a presença de Deus vai fazer sucumbir toda a obra do diabo, toda a obra de macumba, toda a obra de feitiçaria, tudo aquilo que Satanás faz, levanta para atrapalhar a tua vida, a minha vida. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que temem ao Deus e o livra. Por 7 caminhos Satanás entra, por 7 ele voltará. Porque a Bíblia diz que nunca viu sequer a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Tu vai comer do melhor nessa noite. Tu vai se alimentar que é do melhor da palavra de Deus. Não vai faltar para você. Essa noite é uma noite profética. Fique de mão levantada. Tu vai pregar junto comigo. Tu não vai mendigar o pão, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Não vai faltar no celeiro, porque tu estás aqui nessa noite dando o teu melhor, te esforçando. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso comigo, com o pastor, com a igreja. Nós não mendigamos, porque o melhor de Deus está guardado para a sua igreja nessa última hora. Satanás pode estar bagunçando muitas vidas aí fora, mas na igreja do Senhor o diabo não vai tocar, porque os anjos do Senhor acampam ao derredor da tua casa, dos teus filhos, do teu ministério, da tua chamada. O diabo não pode tocar. Eu sinto, pastor, que nessa noite Deus vai quebrar muito vínculo de mal nessa noite. Deus vai pôr uma borracha no teu passado nessa noite. Se tu veio aqui toda a semana consecutiva, ao longo dos anos Satanás está apontando o teu erro, o teu passado. Eu vim pregar uma palavra séria nessa noite, que assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que pecou, ele alcançou misericórdia do Senhor. Nesta noite a misericórdia do Senhor te toca mais uma vez aqui. Glorifique o nome do Senhor. Eu
Meus irmãos, olha para mim aqui, vamos meditar um pouco, caminhar na Sagrada Escritura, para que nós não venha ficar só nas nossas palavras. O verdadeiro avivamento sempre é gerado através da pregação da palavra. Meus irmãos, o texto que eu acabara de ler aqui, na verdade, não é conhecido de muitos, a não ser dos leitores, os que amam ler e meditar a palavra. Meus irmãos, nós sabemos que os salmos é conhecido, e muitos salmos aqui, restrito, alguns conhecidos, outros não, é conhecido porque são salmos que se identificam muitas vezes com a nossa vida. Mas o que eu acabara de ler aqui não é conhecido de todos, porque na verdade os salmos é um dos livros mais grandes da Bíblia Sagrada. E nós sabemos, meus irmãos, que existem muitos salmos que estão postos aqui na Bíblia Sagrada, que foram compiladas de maneira honesta, justa, corajosa. Muitas vezes compilado, pastor, em meio à tribulação, em meio à perda, desertos, dificuldade da caminhada. Porque todas as vezes que nós pegamos a Bíblia Sagrada, em meio à dificuldade, principalmente, para onde nós vamos, Paulo, Sandro? Nós vamos para os Salmos. Se nós esfolhar toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, lendo o livro do Antigo Testamento, o livro Pentateuco, as cartas paulinas, os livros proféticos, como Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, Sofonia, Amós, Abacuque e muitos outros livros proféticos, nós vamos ver que em todo tempo é Deus falando com o homem, é Deus repreendendo o homem, repreendendo a geração, chamando a atenção do povo. Mas quando nós olhamos para os salmos aqui, nós não vemos Deus repreendendo o homem, exortando o homem, chamando a atenção do homem, porque na verdade, segundo Calvino, ele diz que os salmos são a asmatomia do coração do viajante, do coração do peregrino. Uma das coisas que eu quero destacar para você aqui nessa noite e trazer ao teu esclarecimento, apesar de existir salmos aqui compilados de maneira justa, corajosa, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, eu abro um parente no início da mensagem para dizer para você e te afirmar que os salmos da tua vida não estão nesse livro, mas os salmos da tua vida está sendo compilada no céu. De que forma, pregador? A Bíblia diz, pastor, que há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao seu nome. A Bíblia diz também que há um livro da vida, aonde está o nosso nome, quando nós depois que formos arrebatados. Mais uma coisa que tu vai saber nessa noite, alguns já sabem, depois também receberemos um novo nome. Levanta a tua mão para glorificar. No céu nós teremos um novo nome. Quantas vezes você pensa, qual será o meu nome? Que nome será que eu vou ter lá, Paulo? Eu nem sonho nem imagino. Porque a Bíblia diz que as coisas que Deus reservou para nós jamais desceram ao coração do homem. Quantas coisas de alegria, de glória, de presença eu já desfrutei na presença de Deus. E tenho descobrido ao longo dos anos, pastor, que a melhor coisa que existe na vida do ser humano é sentir Deus. Mais do que isso, ter a presença de Deus. A única coisa que nos mantém vivo, em pé e nos traz até aqui é porque nós sabemos que a presença de Deus guia o homem, a presença de Deus alegra o ser humano, a presença de Deus aformosia o rosto do homem da igreja, a presença de Deus nos motiva a exaltar, a glorificar, porque existe algo dentro de nós que Paulo chegou a dizer, ainda que esse homem exterior chamado carne que nos leva à morte, e o pecado gera morte, Paulo disse, ainda que esse homem exterior que está em nós se corrompa, contudo há dentro de mim, Paulo disse, um homem interior que se renova todos os dias em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Se você viesse pelas tuas fraquezas, você já estaria morto. Mas é um homem espiritual que está dentro de você, que te renova, que te ergue, que te alegra. A presença de Deus é o que te motiva nessa noite. Aleluia. A presença de Deus é o que te carrega, o que te anima. Mas vamos voltar para o texto que eu acabaram de dizer aqui. Nós vamos receber um novo nome. Outra coisa para finalizar essa vírgula que eu coloquei aqui, tirar a vírgula, continuar a mensagem. Os salmos da tua vida está sendo compilado no céu. Se você acha que esses homens aqui que expressaram salmos de Davi, salmo de Asaf,
muitos cânticos, cantos de degrau, expressões do povo de Israel, como nos Salmos 126 e 137. O povo de Israel vai estar indagando. Se você abrir a tua Bíblia aí, no Salmo 127, você vai ver um salmo do povo peregrinando. É um momento de confusão e desespero. Os soldados chegam para eles e lançam para eles, pastor, uma espécie de zombaria, dizendo: cante para nós um cântico de Sião, cante para nós um cântico de Sião. Aí eles vão dizer: mas como nós entoaremos, um cântico de Sião em terra estranha? Nós vamos ver muitos salmos aqui sendo compilados de maneira honesta, justa e corajosa. Nós vamos ver Davi expressando o salmo aqui de conquista, de vitória, mas muitas vezes com sinceridade, sentindo como um peregrino, como um pelicano também no deserto. Davi chega a dizer que ele era como a corça que ansiava por Deus e que tinha sede de Deus. Por muitas vezes Davi, de uma maneira justa e corajosa, ele vai dizer que das profundezas ele clamava ao Senhor. Davi em alguns momentos vai dizer que os cordéis da morte secavam a sua vida. Outro homem que se destaca por ser um grande levita e cantor, Salmo de Asaf. Asaf vai dizer que por mais um pouquinho o seu pé tinha deslizado ao abismo, por pouco o seu pé não tinha deslizado. Olhe para mim aqui, meus irmãos, quando nós lemos esse Salmo de Asaf e que se identificamos, ele está dizendo: por pouco meu pé quase não deslizou, ou porque não vacilou. Quando nós lemos esse salmo aqui, quem é de nós, meus irmãos, que não se identificou na caminhada com situações como a de Asaf? Quantos de nós, apesar das dificuldades, vitórias, conquistas, momentos de glória, de presença, transformação, a fase do primeiro amor, as 4 estações da nossa vida que o crente vive nessa terra, são momentos de alegria. Outro dia está chorando, outro dia está entendendo alguém, de novo está no culto alegre, e nós vivemos uma vida como uma roda gigante, mas é uma roda gigante que lá em cima estamos com Deus, mas se estamos lá embaixo, estamos com Deus também. Mas quando chega um momento de fraqueza na nossa vida, e que nós se identificamos com uma luta, uma provação, uma circunstância, que nós se identificamos com Asaf e dizemos: por pouco eu não caí. Como colocar no português original essa palavra nessa noite? Por pouco eu não vacilei. Quantos de vocês e de nós que estamos sentados aqui, que no momento de situação da tua vida você diz: Deus, essa foi por pouco, dessa eu escapei, irmão Valdemar, dessa eu me livrei desse pecado, mais um pouquinho meu casamento tinha sido destruído, mais um pouquinho eu tinha saído da presença de Deus, por mais um pouquinho eu nunca mais voltava àquela empresa, por mais um pouquinho eu abandonava o sonho, aquele projeto, aquela faculdade nunca se concretizaria na minha vida. Olha aqui para mim, eu quero colocar essa mensagem sobre a tua vida nessa noite, para te levantar, para te motivar. E se você está aqui se identificando que tu já viveu em alguma fase dos salmos da tua vida, não sei se derrota, de alegria, de tristeza ou desgraça, mas eu quero te dizer, em todas as aflições da tua vida, Jesus disse que nós nunca estaríamos só. Nós teríamos o Espírito Santo Consolador. Agora preste atenção, meus irmãos. Quando eu leio esse texto que eu acabei de ler, de Salmos 88, verso 13, e vejo um homem dizendo que a alma dele está angustiada, imagina dizendo ele: parece que estou próximo à sepultura. Quando nós falamos de alguém que está próximo à sepultura, só pode ser com a enfermidade má se apegou a seus ossos. Porque Davi, nos Salmos à frente, ele vai dizer aqui que uma enfermidade má apegou aos seus ossos. Depois ele vai dizer que cordéis da morte cercaram ele. Depois ele vai dizer que próximo da sepultura ele já está. Olha aqui, você conhece a história de Davi, você sabe de muitos homens que desbravaram na Bíblia Sagrada, e eu não estou pregando uma mensagem apenas de consolo, que isso nos fortalece para manipular pecado, porque pecado leva à morte, pecado nos afasta de Deus. Mas pensa quem foi Davi, o homem segundo o coração de Deus.
Deus. Um adolescente, um jovem que rasgava a urso e leão pelo meio. Um jovem que com uma pedra derruba o gigante. Era um homem que o próprio Espírito de Deus estava embutido dele. E antes que ele nascesse, Deus já tinha lhe escolhido para uma grande missão, para um dia ser rei e liderar uma nação. Mas a Bíblia vai dizendo que as coisas vão acontecer, que é o que acontece na vida. Nós não estamos ausentes dos intempéries, das fraquezas, e muito menos ausentes de pecado que nos afasta de Deus. Davi nunca esteve ausente de fracassar e errar, assim como Daniel se sobressaiu. Davi, em alguma circunstância, não conseguiu se sobressair, porque a Bíblia diz que esse homem pecou, o pecado tão grotesco. A Bíblia diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus, mas o pecado dele gerou um filho. O filho vai à morte, uma desgraça total toma conta daquele reino. Preste atenção. Mas Paulo, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era aquele que uma pedra derrubou o gigante, o chão. Era aquele que estava cuidando de ovelha e lá rasgou o urso pelo meio, destruiu leões. Agora preste atenção no que eu vou dizer uma coisa. Como pode alguém que cresce no íntimo, na obediência, nos princípios da palavra, ao meio da caminhada as coisas vão acontecendo, e muita coisa nessa vida, pastor, não importa o quanto tu ora, tu jejua e consagre, pastoreie, prega ou cante, o quanto tu é bom pastor, o bom ovelha, o bom obreiro, o bom dizimista, o bom porteiro, nenhum de nós aqui está ausente das fraquezas, dificuldades dessa vida. Mas isso não quer implicar que você deve viver pecando, deve viver dando fraqueza para depois da justificativa, usando o respaldo da Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para que todos estão aqui, e eu sinto que Deus vai levantar alguém aqui nesta noite. Eu sinto que Deus vai quebrar o vínculo da maldição contra a tua vida, e da fraqueza tu vai tirar força. Uma das coisas que eu descubro na caminhada, quando Deus se cala, Sandro, é uma coisa terrível. Preste atenção em mim aqui, meus irmãos, olha aqui. Quem já viveu um silêncio de Deus na sua vida? Mesmo na presença de Deus, eu falo para este Deus, que você vem no culto, está na prova, Deus certo, é o momento de Deus trabalhar na situação da vida, e você conhece toda a Bíblia Sagrada, e você vai no seguração, na campanha, no propósito, vai atrás do profeta, e todo mundo diz, vai até o profeta, Deus vai fazer, Deus vai revelar, faz a campanha de oração. Eu quero ouvir Deus falar, e tudo que você sente na oração, é alguns arrepios, até você sente a presença de Deus. Mas por que é tão difícil às vezes a gente conseguir ouvir Deus falar? Por que em alguns momentos da nossa vida Deus se cala, e circunstância vem sobre a nossa vida, e questionamento que leva muitas vezes a gente quase duvidar acerca da fé? Olha aqui para mim, eu quero deixar algo bem claro que eu descobri na minha caminhada. Eu tenho descobrido que Deus não usa alguém que está desencorajado, pastor. Deus não pode contar com alguém desanimado. Mas é possível o pregador, eu cantar, estar na presença de Deus desanimado? Sim, é possível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vai existir momentos na tua vida que você vai estar fazendo a obra de Deus, e Deus só está fazendo porque Ele honra a sua palavra, mas o vaso está trincado, o vaso está fraco, o vaso está quase próximo da sepultura. Vai existir momento que você vai ter que sobreviver nessa caminhada, tanto no relacionamento, olha aqui, tanto no relacionamento, na vida pessoal, no ministério, em qualquer área da tua vida, você vai ter que sobreviver. Vai existir momento na tua vida que você vai estar rodeado de amigos que vão dizer, eu estou contigo no deserto, vou abrir porta para você, vou andar contigo, eu abro essa porta de emprego, te ajudo no relacionamento, te aconselho, te direciono alguém para tu casar, vai ser decidido. Simplesmente as coisas vão acontecendo e todo mundo desaparece. Esse é o momento de você sobreviver. O tempo vai passando nessa vida e você começa a sentir saudade de momentos preciosos, quando você tinha 2, 3, 4, 5 pastores que oravam, só de você vê-los orar, você nem queria orar, você só de ouvir eles orar do teu lado, você dizia, como esse homem tem a presença de Deus. Agora preste atenção na mensagem desse irmão. São fases da vida do viajante, são fases da vida de um peregrino. Escute o que eu vou dizer, uma coisa para vocês, meus irmãos. Toda
Todas as vezes que nós demos salmo aqui, a gente tem por costume, pastor, às vezes espiritualizar tudo, mas preste atenção. Vamos colocar os salmos de Davi, de Asaf, do povo peregrinando, salmo de Moisés. Aqui tem expressões de Abacuque também, um levita que sobressaiu, que ele disse: ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia um adorador fiel, no meio da dificuldade, naquilo que era favorável ou não era, do momento de declínio do povo de Israel, ele disse: todavia eu exultarei, louvarei, me alegrarei na presença do meu Senhor. Era um adorador fiel. Mas esse adorador fiel, como Abacuque, ele chegou a questionar: quando Deus vingará o justo? Quando essa sentença vai sair? Questionamento de homens que foram como você e eu. Outro dia eu estava pregando numa congregação, quando eu disse, eu pregando sobre a graça que justifica, a graça que levanta, a graça que ergue, a graça que abençoa, a graça que fortalece. Tudo é motivado porque a graça se manifestou na cruz do Calvário. Meus irmãos, olha aqui para mim. Não toque só um pouquinho mais baixo se for possível. Está maravilhoso no musical. Escute, escute. Olha aqui para mim. E eu pregando sobre a graça maravilhosa, o Espírito Santo começou a trazer na minha mente. Eu comecei a fazer uma conjecturação. E eu quero fazer nessa noite, não para justificação ao teu erro, porque se você continuar no erro, tu vai fracassar na caminhada. Se tu continuar na vida de pecado, o tombo vai ser certeiro, e as consequências disso serão sérias sobre a tua vida. E muitas vezes, por causa disso, você vai derramar muitas lágrimas e desespero, e o Senhor não vai fazer nada por isso, porque consequências de erros existem, são reais. Aí eu comecei a fazer comparações, que é na visão de alguns grandes homens de Deus, conservador extremo, porque aqueles que são conservadores extremos não são contra isso. Uma coisa eu aprendi na caminhada, duas coisas tem que andar junto: a graça e o conhecimento. Se você tem muita graça, você corre o risco, o perigo de se tornar um grande fanático. Se você orar demais e nunca desenvolver a habilidade e conhecimento da palavra, você vai pensar que toda oração resolve, e o conhecimento que Deus deu para ti vai deixar de lado. Alguém vai te ganhar não na oração, vai te ganhar no conhecimento da palavra, principalmente os ateus aí fora. Essas duas coisas tem que considerar sempre: graça, muito poder na vida, muita oração, habilidade, muito esperão. Desenvolva isso na tua vida, independente do momento da tua vida, mas muito conhecimento, tem que conhecer. Preste atenção. Aí eu peguei e comecei a fazer uma conjecturação. Qual a conjecturação, pregador? Imagina Daniel vivendo nos dias de hoje, um celular desse que você tem na mão dele. Ele foi fiel no Antigo Testamento, creio que ele seria fiel hoje. Como seria a vida de Daniel hoje? Como seria a vida do profeta Elias, que às vezes queria fugir? A Bíblia diz que ele foi para debaixo de uns zimbros, porque temeu, mas Deus havia guardado muitos profetas para dar continuidade àquele ministério. Uma coisa que eu descobri nessa caminhada, olha aqui: por mais difícil que as coisas estejam, Deus sempre vai conservar e vai preservar um remanescente que vai estar orando por mim e por você. E quando não tiver um remanescente, o próprio Espírito Santo vai vir sobre você e vai te levantar e te fortalecer. Outra coisa, meus irmãos, aí comecei a fazer aquela conjecturação. Eu voltei naquele dia, olhei muitas vezes aquele vídeo na internet, aquela pregação, e pensei: deixo ou não deixo, porque o assunto que acabei de tratar, fazer essa aplicação, é muito sério. Alguns podem não aceitar, outros aceitar, mas como pode o pregador, fazendo comparação de uma geração poderosa, gigante, uma geração tão fraca, que é o que nós dissemos. Muitos podem olhar para nós hoje e dizer: nós somos de uma geração de fraco. Muitas vezes a gente diz: não consigo mais sentir Deus como sentia. Mas coloca aquela geração gigante e poderosa viver do teu lugar hoje. Aleluia. Mídia, tecnologia, Facebook. Elias ia ter. Ah, sim, ele ia ter. É óbvio. Qual a diferença entre mim e ele? Talvez um homem que era muito mais santo que eu, porque ele não vivia no meio de uma cidade como a minha, ele vivia nos desertos. Os olhos dele não estavam todo o tempo na frente das mulheres. Eliseu muito menos, morando no interior, lavrando terra, destruindo, desmatando. Era essa vida, Eliseu. Quando Deus chamou Eliseu, abandonou o arado, queimou as traças, e Deus o levou para a obra, porque um profeta foi usado dizendo: segue-me, Deus tem uma chamada contigo. Aleluia. Mas coloque esses grandes homens de Deus viver sentado nessa cadeira hoje. Alguns são usados em dizerem: se João Batista estivesse aqui, ele voltaria, pregaria, e no outro dia nunca mais voltaria mesmo. E o
que nós dissemos de João Trovão, que prega contra o pecado e fala do inferno, e ele continua pregando as multidões? O que dissemos de Carvalho Júnior, que foi um grande pregador da minha geração, que pregava contra o pecado? Quem não conheceu a mensagem dele? Mesa de Jezabel, os 4 cantos da casa de Jó, quando pregou um grande pregador, que sempre pregou uma mensagem profética contra o pecado, ele, como Júnior Trovão e muitos outros profetas. Escuta que eu vou dizer uma coisa para você. As fraquezas que você tem, eles teriam do mesmo jeito. Se você fosse o João Batista daquela época, você ia sobreviver e ia ser como ele, um homem desbravante. O grande Paulo, o grande pastor, o grande apóstolo santo, o grande profeta Salomão do Antigo Testamento. Que homem tremendo! Talvez está aqui uns textos sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque alguma coisa tu ia marcar naquela geração. Só que eles não tinham o que você tem. A pressão psicológica todos os dias contra a nossa vida são esmagadora, pastor. Você não precisa ser do teu quarto, do teu escritório, da tua casa, na frente da televisão você peca, deitado na cama você peca, olhando isso, que é tão bom, mas que pode nos levar à condenação eterna. E se eles estivessem aqui, Paulo, João, esses grandes homens, vai espiritualizando tudo para você ver se não vira um fanático. Eles eram homens como nós, santo homem de Deus, mas homens que muitas vezes pecaram. Quem foi Davi? Imagina Davi com o Facebook dentro da sua casa, WhatsApp, com todas aquelas mulheres que tinha. Agora preste atenção, quantas milhares ele então não teria se tivesse Facebook? É muito fácil pegar e julgar uma geração que era melhor no passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Tu és esse remanescente. Às vezes caído, se rastejando, mas você está aqui. Ainda às vezes que esmagado, ninguém acreditando na minha geração. Tu és um remanescente preservado por Deus. Tem uma geração de homens por aí julgando a nossa nação, mas ainda nós somos igreja de Deus. Deus conta com você, Maria, João, apóstolo, seja que for. Deus conta com você. Tu és um remanescente que Deus está preservando para usar nessa última hora. Escute outra coisa. Se o Senhor soubesse, ou se aplicasse aquele texto que ele se diz, muitas vezes já preguei na escatologia, o mundo irá de mal a pior. E se os fins dos dias, pastor, foram nos dias de Paulo, se fosse no dia dos apóstolos, a mesma frieza espiritual, filhos, que vocês vê hoje, ela existiu também no Antigo Testamento. Ah, pregador, não consigo acreditar. Se você é conhecedor da Bíblia Sagrada, você sabe de homens que conheceram a verdade e não quiseram viver na verdade. Vocês conheceram homens na história da Bíblia, não conheceram, mas muitas vezes vai falar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foram escolhidos pelo rei, sabem conhecimento e entendimento. Preste atenção, mas no meio deles tinha jovens que se corromperam. Naquele tempo, Deus se manifestava para muitos, quase que face a face, como Moisés. Mas homens que Deus fechava a boca de leões. Mas no meio daquela geração tinha pecado, tinha corrupção, conhecedores da verdade que não permaneciam na verdade. Homens que preferiram adorar a Deus, desbanjar, viver na frente do rei, usufruir de todas as mulheres que os reis davam, e feriram princípios da palavra de Deus. A mesma situação que temos hoje, nos tempos de Noé também existiram. Eu vim trazer uma mensagem de Deus séria. Você que está fraco, ainda que está rastejando, e todo dia o diabo apontando essa tua fraqueza, Deus vai quebrar esse vínculo da maldição contra a tua vida nessa noite. Levanta a tua mão para o céu. Da fraqueza tire força nessa noite. Chega uma hora que a gente realmente vai cansando de algumas coisas, porque o que mais a gente ouve é tempos bons, tempos melhores. E eu sinto muitas vezes, quase que todo dia, no lar de pessoas que foram conservadoras. Muito legal isso, leva a tua roupa junto para o cemitério, faz o que tu quiser.
Mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, sem distorcer e ferir princípios da palavra de Deus. Aleluia. A única coisa que vai entrar no céu é um novo corpo, segundo a Bíblia Sagrada, um novo nome. Essa traça que você usa é apenas para tampar as tuas vergonhas. Elas não servirão para nada no céu. Um novo corpo, um novo nome. Aleluia. E eu creio, pela fé nessa minha conjecturação, sem base bíblica, apenas duas passagens com base bíblica, que a Bíblia diz: há um memorial diante de Deus para os que temem o seu nome. Há o livro da vida das nossas obras. Então tem base bíblica. Então, pregador, que os salmos da minha vida estão anotados lá, sim, não estão aqui, mas estão sendo compilados no céu todo dia. Que salmos são esses, pastor? São aqueles momentos que você ora para Deus: Deus, hoje eu vou no culto, porque olha, não sei nem como eu estou indo. Hoje eu vou lá naquele culto, eu não sei nem por que eu estou indo. Quem de nós nunca fez isso? Hoje eu vou no culto, estou gigante. Se o pregador não tiver, eu estou pronto, eu acabo na agulha. Hoje eu arrebento os demônios pelo meio, boto o leão fugir, profetizo, canto, prego. São fases da roda gigante. Lá em cima, lá embaixo. Mas uma coisa eu posso te afirmar: nos momentos altos e baixos na vida, o meu Deus é Deus de vales, mas é das montanhas, dos lugares altos também. Ele nunca nos deixa, nos desampara. Ainda ele acrescentou dizendo: olha, vocês terão lá no mundo aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Glória a Deus. Parece fácil falando. Viva você um fato. Pregar é muito fácil. Quantas vezes eu digo: Deus, que bom, o povo olha, muitos por aí me consideram grande, homem de Deus, que tremendo, vem pregar aqui, eu quero te ver lá, porque eu sei que Deus te usa, Deus te dá uma sobrevida tremenda, tu tem uma autoridade. Quantas vezes eu vi da boca dizer: mamão, quanto dá glória a Deus, parece que algo acontece muito espiritual. Aleluia. Muitas vezes já ouvi como eu quero orar, eu queria pregar como você, como eu queria ser um profeta. Me ensina como faz para ter um ministério assim. Escute, meus irmãos, quando eu volto para minha casa, eu sou igual o Sandro, igual o Paulo, igual o pastor, igual você, a mesma fraqueza, a mesma tentação, a mesma guerra, concupiscência dos olhos, da carne, da mente, do coração. A única diferença de mim e o mundo, que há uma justificação através da fé. E que há um homem interior dentro de mim que se renova. Se não fosse o Espírito, eu não estaria aqui pregando. A concupiscência que você sofre, eu sofro. No primeiro olhar, você está livre de pecar. No segundo, já não consegue mais evitar. Aleluia. Quantas vezes você pecou nesse dia? Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes eu saio do púlpito: Senhor, todo mundo tem como grandes pregadores, não sabe da minha guerra, as aflições, as lutas privadas, as minhas orações privadas, de confessamento diante de Deus. Confessasse o meu zelo do povo, muitos se escandalizariam. Se o Sandro orasse orações secretas que só ele Deus sabe, ele escandalizaria você. Se o pastor orasse nessa noite orações secretas deles em público, ele escandalizaria você. Se você orasse para mim coisas que te confessou nesta noite, que errou, pensou, agiu, você escandalizar todos. Aleluia. Orações secretas Glória a Deus. que só eu e você e Deus sabemos. Glória a Deus. Ainda bem que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia chega a dizer que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Cada culto, misericórdia. Cada glória a Deus, misericórdia de Deus sobre nós. Cada vitória foi a misericórdia. Cada tropeço é a misericórdia. Cada momento de fraqueza é só misericórdia. Tudo é pela misericórdia de Deus. Nós só temos uma coisa a fazer, porque o que é para a graça fazer, pastor, é só a graça. O que é para o Espírito Santo operar, trabalhar, gerar em mim, quando estou em guerra e tenho vontade de parar de ser pregador, o Espírito Santo faz e diz: vai um pouco mais, eu prego mais uma vez, já volto feliz. Aleluia. Mas antes de chegar em muitos púlpitos, eu digo para minha esposa: tenho vontade de parar de pregar, não estou mais com aquele ânimo, com aquele desejo que eu tinha no começo. Escute que eu vou dizer uma coisa: fases de um ministério, fases de uma chamada, mas uma coisa eu tenho certeza: enquanto você tiver lábios para orar,
conhecimento da Bíblia Sagrada e confessar a Deus teus erros e dizer: Deus, eu dependo, reconheço que sem você eu não sobrevivo. Esse Deus te pegará pela mão e te levará para muitos lugares. Somente confia nele, porque para o Espírito fazer é o Espírito que faz. Se coloque de pé. O que é para a graça de Deus fazer é a graça que fará. Agora olha para mim aqui finalizar, meus irmãos. Olha o clamor desse homem, próximo da sepultura, cordéis da morte lhe cercam, uma doença massa pegou os meus ossos. Você já leu alguma vez todo o livro de Salmos? Um pouquinho da história de Davi, que homem tremendo que não foi, mas esse homem teve fraqueza como você tem. Esse homem sofreu tentações como você tentou, e ele cedeu. Mesmo assim, nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Lá na frente ele vai louvar, porque Deus perdoou, porque Deus foi bom, porque Deus foi misericordioso, e que Deus lavou, que Deus purificou, que Deus justificou. Eu vim aqui para te dizer que Deus quebra todo vínculo de maldição contra a tua vida, a tua casa, a tua família nesta noite. Glória a Deus. Só Deus sabe, pastor, o valor de uma palavra profética. Só Deus sabe o valor que tem, irmão, a tua oração. Quando o inimigo diz para você: não vale a pena mais pregar, não vale a pena mais, pastor, profetizar. Muitas das vezes você ouve isso. Não vale a pena adorar, não vale a pena a perseverança, não vale a pena a fidelidade a Deus para ter um casamento feliz, uma prosperidade familiar no relacionamento. Muitas das vezes o inimigo diz: não vale a pena. O Espírito Santo somente sussurra no nosso ouvido quando não temos nenhuma força: continue um pouco mais. Mas tudo o que você quer é que um profeta vá do lado da tua cama e diga: Deus manda te dizer. Tudo o que você quer às vezes é apenas que Deus diga para você: não temas. E quando Deus diz não temas, e quando Deus se cala, eu aprendi uma coisa: ou nós se enterramos ou nós sobrevivemos. Os grandes homens, até os grandes filósofos, homens que fizeram história e deixaram seus milhares de livros escritos, eles também foram homens que choraram. Eu descobri uma coisa ao decorrer da caminhada. Eu já li muitos livros de psicologia, já preguei a Bíblia com psicologia. Eu aprendi uma coisa, irmãos. A Bíblia chega a dizer: reprime a tua voz de choro. Mas escuta, você acha que é melhor engolir a tua voz de choro ou é melhor chorar? Para mim me faz bem quando eu choro. Já percebeu que contradição? Reprima a tua voz de choro, sendo que chorar faz tão bem para a tua alma, mas não o choro da tristeza, choro de alegria. Escute, vai ter momentos na tua vida que você vai orar, ninguém vai estar lá. É fase na vida do peregrino viajante, aquele que segue a Cristo, que quer vitória, a bênção. É uma vida de perseverança, de sobrevivência todo dia é uma sobrevivência. Quando você acha que o mundo está ao teu derredor, você vai ver que ninguém está lá, está só você e Deus, e você orando. Como eu cheguei naquele culto, como eu consegui orar, como eu consegui passar desse ano, como eu sobrevivi mais esse ano. Não sei nem como vou pastorear, não sei nem como vou pregar, vou cantar, cuidar da porta. Eu não sei nem como estou continuando esse casamento. Eu sei por quê. Porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele geme, que ele chora com um gemido inexprimível. É aquilo que é inexplicável. São coisas que só o Espírito Santo faz por mim e por você. Outra coisa: se é o teu momento de fraqueza, respeite o teu momento de fraqueza. Não adianta te dar uma de gigante. A fraqueza ela é real. Eu aprendi tudo isso na caminhada. O que eu estou pregando, pastor, eu vivi na minha pele, tenho vivido. Momento de fraqueza é de fraqueza. Respeite o teu momento. Reserva um lugar secreto para orar, para se confessar e clamar diante de Deus. Eu já tive momentos que você está desbravando e diz: o pastor me dá um culto, ano que vem a igreja eu vou arrebentar, vai ser tremendo. Quando dá no meio do ano, você vê que as coisas não é como tu sonha, imagina. As complicações, as caminhadas, os problemas internos restritos de uma igreja, de uma família, existe. A única coisa que você vai ter que fazer neste momento é buscar um conselho, uma direção de Deus e sobreviver de novo. Aleluia! Tu imagina, pastor, se cada um tivesse aqui um livro escrito da sua vida, da sua história. Eu acredito, sem dúvida,
tudo que você encontra nos Salmos aqui, ia encontrar no livro do Sandro, do Paulo, do pastor, no meu livro, nem se fala. Batalha, guerra, resistência, vou parar, não vale a pena, o culto está com nada, vou embora, o pregador está demorando. Tudo isso ia ser escrito, vale a pena, foi um culto de glória, mas peraí, ontem é uma glória, amanhã eu quero morrer. Entenda o complexo humano. Deus te fez assim, para que nas fraquezas você tirasse força. A Bíblia chega a dizer, quando nós não conseguimos, quando estamos fracos, isso para mim é uma contradição muito grande. Aí que somos fortes. Eu não entendo essas loucuras. Eu não entendo quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque a fraqueza do homem, para Deus é a força. Porque Deus gosta de mostrar que o único que levanta, o único que ergue, o único que faz é Ele. Às vezes a fraqueza existe na minha e na tua vida para mostrar que só um é mais soberano, só um é santo, só um pode, só um tem, só um levanta, só um é digno de ser adorado, porque Ele é santo, 3 vezes santo. Glória a Deus. A gente não entende. Quando tu ora e não quer fracassar, simplesmente você está fraco do nada. Isso não é desabafo do pregador, é da alma do peregrino, do viajante. Se você viesse pregar no meu lugar, você teria a vontade de colocar para fora a tua realidade. Deus está dizendo, coloque no meu altar a tua realidade hoje. Desabafa na minha presença. Não importa qual a situação, desabafa na presença de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra é direcionada para Deus, para o teu coração, para o meu coração. E tu precisa nessa noite desabafar na presença de Deus. Pregador, é meu passado, tu não faz ideia quanta coisa ruim. Casamento separado, destruição, não interessa. O altar está aqui. E aqui é o lugar que Deus cura. É o hospital de Deus. Deus da vida, vida com abundância. Deus escreve nova história. Deus faz todas as coisas novas. Quantos querem vir para a frente nessa noite? Desabafar na presença de Deus. Conta para Deus quem realmente você é hoje. Aleluia. Ah, pastor, mas se eu orar isso aqui no altar, dá até medo, nem deveria. Irmão, escute. O único que é santo é Deus. A Bíblia chama de santificar. Sede santo porque eu sou santo. Ser santo é uma batalha, uma guerra todos os dias. E não estamos ausentes das dificuldades e das fraquezas da vida. Desabafe tudo que tu tem para Deus hoje aqui na presença de Deus. As pessoas, pastor, tu tem observado, tem experiência com o Senhor há anos, servo ao Senhor. As pessoas estão deixando se perder o valor de vir para frente no púlpito. Eu não estou espiritualizando, eu estou dizendo que, simbolizando o mundo espiritual, eu sei o que Deus faz quando nós temos um passo dali até aqui. Aqui na frente do altar, quando o pregador chama, quer Deus muda a tua história. Eu conheço testemunho de pessoas que diziam, eu estava lá atrás, tinha algo me assegurando nas minhas pernas. Por que assegurando? Porque o valor poderoso que existe no altar, na presença de Deus, é grande. Aqui você não vê nada, mas a chamada de Deus através da voz do profeta, não é o profeta chamando, é Deus dizendo, vem com todos os teus pecados, vem com a tua derrota, vem com o teu fracasso, vem com o teu erro, com o teu tombo, vem com a tua força, se tiver força, mas vem para o altar, que eu quero reconstruir algo novo na tua vida. O Senhor está aqui, Ele está tocando na tua vida. Escute, meus irmãos, agora, escute o que eu vou falar para vocês. Essa mensagem, geralmente é assim, pastor, já aconteceu comigo, de eu sair do culto e dizer, palavra boa, mas não me encaixou tanto hoje, mas é a palavra de Deus, uma hora ela vai lembrar na minha mente, não é assim? Então, às vezes você prega, a pregação foi para alguns, uns ouviram, na hora parece que não surgiu efeito. Ao decorrer dos anos da caminhada, tem gente que vai entrar no desespero e vai dizer, lembro como se fosse hoje, o dia da fraqueza, o pregador pregando, os salmos da minha vida, meu Deus, eu estou vivendo essa fraqueza, mas nunca imaginei que eu estar fraco. Glória a Deus. São situações que vão acontecer. Você não está ausente de nada nessa caminhada. Por isso que você deve valorizar a presença e estar no altar. Quando nós pedimos, vem para receber uma oração. Aleluia. Eu não sou saudosista, mas presta atenção, não por força nem por violência. Coisa melhor é aquilo que é convencido pelo Espírito. Quantas vezes os pregadores do antigo não prestavam nem dizer vem para frente, terminavam de pregar, todos caídos de joelho na presença, chorando.
Aleluia. Glória a A Deus. convicção era tão grande que Deus ia fazer, que eles já vinham recebendo e já davam testemunho no outro Glória dia. a Deus. Sabe o que estava faltando em você? Anima a tua fé, sobreviva, não te deixa vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem nessa noite. Deus vai te dar vitória, Deus vai te fortalecer. Glória a Deus. Essa irmã Aleluia. aqui, quando eu estava louvando, e eu já vou encerrar, preste atenção, irmã. Eu vejo muita autoridade sobre a tua vida no mundo espiritual. Levanta tuas mãos para o céu. Quando você estava orando aqui, pelo menos eu senti, não sei se as outras pessoas sentem, mas eu senti a presença de Deus muito forte sobre a tua vida. Tu nem orava, tu falava, dava testemunho. Eu comecei a me quebrantar por dentro. E o homem de Deus, ele identifica quem tem sensibilidade da presença de quem não tem. Aleluia. Quando essa irmã falava, eu sentia a presença de Deus. Sabe o que Deus está confirmando aqui? A minha presença vai na tua frente. Então avance nessa porta, entra por essa porta, caminha por ela, porque eu vou te dar vitória. Muito mais eu tenho para a tua vida. Eu serei contigo, diz o Senhor. Eu vejo novas oportunidades de Deus chegando para a tua vida. Deus tem muito mais para você. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho palavras proféticas, eu tenho algo novo para o teu ministério. Eu vou te usar de uma maneira muito mais poderosa, diz o Senhor, porque as tuas mãos vão tocar sobre os doentes e eles serão restituídos. Tu vai conciliar pessoas, tu vai ajudar os conflitos, e Deus vai te capacitar muito mais. Aleluia. Uma coisa eu tenho certeza: há uma promessa muito grande sobre a tua vida. Aleluia. Há uma presença de Deus muito forte sobre a tua vida. Zele por essa presença. Essa presença não é gerado por louvor, é gerado pela oração. Aleluia. Eu sei que você é uma mulher que ora. Aleluia. Irmão, eu sei identificar pessoas que oram. Podem não orar para todo mundo ver, mas tem uma vida secreta com Deus. No caso, eu sei identificar. Eu quando converso com Deus, eu sinto quando ele está com Deus, está na presença, está na consagração. Sinto no falar, eu sinto Deus. Amém. Aleluia. E aqueles que não sentem nada, tu não pode julgar. É as batalhas, cada um Deus deu uma ferramenta para trabalhar.